Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman, de volta das férias, para falar de uma tetralogia que marcou época. Exato, hoje nós vamos falar das trilhas da saga, franquia Matrix. Vai ser a terceira vez que a gente faz um episódio dedicado a uma franquia grande de trilhas, Maurício. A gente fez o Star Wars, que é o nosso episódio 2, até hoje um dos nossos mais ouvidos. Nós fizemos 3 episódios sobre a franquia James Bond. 4, né? Se a gente incluía o último, é. Verdade, teve um Hans Zimmer sem tempo para morrer, como com os nossos queridos amigos do 3 é Demais. E a gente hoje vai falar sobre a franquia Matrix, que ela tem um John Barry, Maurício. A gente falou de James Bond e a franquia Matrix tem um John Barry, que é o compositor Don Davis. A gente vai primeiro falar um pouco dele, depois vai falar das trilhas e vai chegar na trilha nova do Matrix Resurrections. E Maurício, o Don Davis nasceu como Donald Romaine Davis em 1957 na Califórnia, então ele atualmente tem 64 anos. E ele não é de uma família musical, como alguns de nossos compositores são, não é o caso dele. Mas daí, como a maioria dos nossos compositores já biografados, ele desde os 9 anos toca piano e trompete. Aos 12 anos ele se interessou por jazz e rock e logo começou a escrever música. Mas assim, isso durou pouco, ele acabou indo estudar na UCLA, na música mesmo, teve aulas com o lendário David Rexin, o compositor de Laura, e trabalhou como orquestrador na sequência para o compositor de TV Joe Harnell, que fez o tema do Incrível Hulk, do V, a Batalha Final, e logo se destacou nesse ofício. Ele passou a ser assistente de alguns compositores, como o Mark Snow, no Casal 20, e começou daí a escrever alguns episódios, sempre se destacando. Nisso, ele também acabou migrando para o cinema como orquestrador. Então ele trabalhou como orquestrador para o Randy Newman, com quem ele trabalha até hoje, o Alan Silvestre, o James Horner, o Bruce Broughton. O James Horner ele não trabalha até hoje, né? Não, o James Horner só na mesa branca. Tá? E, assim, paralelo a essa carreira de orquestrador, ele começou a compor mesmo para séries de TV e tal, e chegou a ganhar 2 Emmys, um deles por um episódio do Sequest, SDV, uma série de submarino com o Roy Scheider. Exato, produzida pelo Spielberg. E em 1996 ele foi convidado por uma dupla de estreantes para fazer uma trilha que mudaria sua vida. Eu estou falando da trilha de Bound, Ligadas pelo Desejo. Maurício, a gente está ouvindo já aqui a trilha e o link foi via editor Zack Steinberg, com quem o Don Davis trabalhou em 1988 num suspense chamado Blackout. E ele e o Zack Steinberg viraram grandes amigos, e quando o Zack estava trabalhando com essa dupla muito promissora, ele recomendou o Don Davis para fazer. E essa dupla são as irmãs Wachowski. Que naquela época ainda eram os irmãos Wachowski. Exato, ainda eram os irmãos, né? Depois fizeram a transição e elas, na época, fizeram um roteiro que elas queriam filmar e os estúdios queriam fazer o filme, mas era um filme noir, eles queriam que mudasse o sexo de uma das personagens principais para ser um homem, para ser um filme noir mais convencional.
E só teve uma pessoa que topou fazer sem mudar o sexo e falou: por 4 milhões eu faço. Nosso amigo Dino de Laurentiis, quem... Grande Dino! Porque Dino, afinal, sempre foi, em sua lógica tortuosa, um produtor de Dino. E ele sabe que 2 mulheres sempre atiçam as fantasias da plateia masculina. E são 2 mulheres, a Gina Gershon e a Jennifer Tilly. Elas fazem uma dupla que tenta passar a perna no mafioso vivido pelo John Pantoliano. E a trilha que eles escolheram, né, com o Don Davis, eles pediram para ser uma trilha que fugisse do esquema de jazz, saxofone, neo-noir, né? Que eles queriam uma trilha mais séria, trágica, e que ia muito contra o estilo de música do neo-noir e também do Tarantino na época, que usava canções mais engraçadinhas, tal. Era um estilo diferente do que estava sendo feito na época, já mostrava personalidade deles, né? Uma trilha que lembra muito, não neo-noir, mas 2 coisas. Uma, principalmente nessa primeira faixa e na segunda ali, no início do filme, o Angelo Badalamenti de Twin Peaks. E outra, a trilha do noir por excelência do Pacto de Sangue, do Double Indemnity. Sim, que o filme tem muito em comum, aliás. E Maurício, essa trilha fez sucesso. O filme mostrou que elas eram diretoras que sabiam o que faziam, tinham uma visão bem clara. E 2 pessoas, além do Don Davis, estavam nessa equipe que seriam fundamentais para a filmografia das Wachowski. O diretor de fotografia Bill Pope, que na época ainda era pouco conhecido, ele tinha feito Darkman, que era 6 anos antes, mas ainda não era um grande diretor assim estabelecido, e o que a gente já falou do Zack Steinberg. E com isso, as irmãs Wachowski ganharam a pilha do produtor Joel Silver para fazer o filme que definiria a carreira delas. É o Matrix original. E a gente vai começar antes de entrar de cabeça na trilha, a gente vai começar ouvindo um dos temas dissonantes mais famosos da história do cinema. Maurício, a gente ouviu aqui então, né, essa intro, e eu vou querer que você fale sobre ela também, o que você acha, mas olha, eu fico de cara como ele conseguiu definir essa ideia musical, né, a assinatura do filme, a assinatura da franquia inteira, definitiva até hoje, e ela aparenta enganosamente ser simples, né, mas esse motivo aí desses acordes duplos, né, que são bem distantes. É um pulso, né? É praticamente um pulso, que remete ao tema, exato, a ambientação do negócio. E o mais interessante, sem muitos eletrônicos. As Wachowski que queriam um motivo, assim, uma trilha pouco usual pro Davis, é o que elas pediram para ele, né? Eu li numa entrevista que ele deu em 99. E a ideia dele foi essa: eu vou fugir dos eletrônicos. Acho que hoje em dia em 99, o pouco usual era ter uma trilha com poucos eletrônicos. Como a gente já viu aqui, a década de 90 foi uma década muito eletrônico. Foi a década
da grande, 80, 90, né, o Jerry Goldsmith, o veterano Jerry Goldsmith mesmo, ele experimentava muito com eletrônico. Então, se você pegar trilhas de grandes filmes de ação, eletrônico. E o Don Davis foi na direção contrária para um filme que fala sobre máquinas e computador. E esse pulso, esse motivo principal do Matrix, como o Gustavo falou, enganadoramente simples. É basicamente uma ideia brilhante, como o Tubarão do John Williams, que também é enganadoramente simples. Aqui é um pulso que essa dissonância ela remete ao tema do filme da guerra entre máquinas e humanos, da situação dos humanos, uma situação em que eles não sabem direito se aquilo é realidade ou se é ilusão, e é um pulso que, para a época, 1999, remete também à conexão dos computadores via linha telefônica. O som é muito parecido com o que o Don Davis fez. Não, total. Inclusive o filme começa com uma entrada, né? Eles estão entrando no que a gente depois descobriria que é a Matriz. E, Maurício, a primeira cena é com a Trinity, né? Eu acho clássica já essa primeira cena. Bom, todo mundo acha clássica, dela dando um cacete dos agentes, nos policiais, tudo. E a faixa que o Don Davis chamou de Trinity Infinity já é espetacular. Eu acho uma faixa de ação maravilhosa e que, além de tudo que você falou, também foge de um estilo que estava muito comum nos anos 90. Aliás, é comum até hoje, que é o estilo do Hans Zimmer de fazer trilha de ação, que era o que estava, né, bombando na época e bomba ainda hoje. Ele fugiu totalmente disso. Trilha desse Matrix não foi só a trilha sonora do Don Davis, foi a trilha sonora do Don Davis, mais um bocado de parcerias com músicos de música eletrônica, como o Rob Dougan. A gente vai falar um pouquinho mais dele, mas como o Gustavo falou, as Wachowski, elas pediram a ele que fizesse algo diferente, e o Don Davis, na época, ele disse que era um sonho, porque ele estava acostumado a fazer as trilhas para filmes, e principalmente filmes e séries de televisão, e esse era um projeto que ele teve carta branca para fazer um trabalho que ele descreveu como pós-moderno, coisa que está sendo feita na seara de concertos musicais. Então ele realmente gostou muito e teve liberdade para exploração diferente, e que ia no caminho completamente diferente do que você imaginaria de eletrônico. Sim, eu concordo, Maurício. E o Don Davis, ele como é orquestrador, então ele compôs, ele orquestrou sozinho a trilha e regeu a trilha inteira. Eu vi uma entrevista com ele, daí tem no YouTube, falando que ele acha que orquestrando ele consegue revisar a trilha, e a gente percebe a trilha muito intrincada, né? É bem... tudo muito no lugar. E ele falou que ele gosta de reger porque ele fala, bom, eu conheço essa trilha melhor que ninguém, eu não vou ficar colocando alguém para reger no meu lugar, falando, não, rege assim, rege assim. Eu quero conduzir como eu faço. Então ele é um cara bem completo, né? Ele é um músico muito completo.
E depois você vai vai ouvir com as outras trilhas, que, bem, naquela época, quando esse filme foi lançado em 99, ninguém tinha ideia de que existiriam os outros dois. Pode ser que os Wachowski, as Wachowski, tivessem essa ideia na cabeça, mas ninguém tinha ideia. Tanto que o filme foi largado no deserto de lançamentos de março. Ninguém imaginaria o sucesso que o filme ia fazer. E mesmo assim, as trilhas posteriores do Don Davis, elas desenvolvem ideias e harmonias que ele já planta a semente aqui. Eu acho que ele pensa muito como um compositor mais erudito mesmo, né? De ir desenvolvendo mais pra frente, como uma sinfonia longa mesmo. Você falou do lançamento, eu até falei com o Maurício antes, eu lembrei que a gente viu esse filme no cinema, hein? Em 99, a gente viu junto, no Gazetão aqui em São Paulo. Ok, para essa revelação de filme de terror, a gente precisa colocar uma faixa de filme de terror do Matrix, que é Unable to Speak. É aquela faixa que o Neo perde a boca, não consegue falar. E entra o negócio no umbigo dele. Mas continue, Gustavo. E eu lembro da gente ter pirado, porque o filme tinha um marketing excelente. O marketing era What is the Matrix? Ninguém sabia o que era, eles não soltaram spoiler. Eu também não fui atrás, que eu já não gostava de spoiler na época. E é um conceito do filme muito original, da nossa realidade ser uma realidade, na verdade, virtual, e nós estarmos hibernando e servindo de bateria, né, para as máquinas que já nos venceram numa guerra. Uma ideia muito boa que rendeu muito. E eles desenvolvendo essa ideia no filme, é delicioso como eles fazem tudo muito bem. Eu acho o Matrix original, assim, olha, é perto de uma obra-prima, viu, do cinema de ação, do cinema moderno, do cinema pop. Sim, porque ainda é um conceito simples e muito bem desenvolvido, e com atores extremamente carismáticos nos papéis principais. Todos muito bem escolhidos. E a trilha, Maurício, ela sempre, você falou que ela alterna, né, com algumas canções, né, do Rage Against the Machine, você já falou do Rob Dougan, mas ela é, assim, muito completa. Por exemplo, tem um tema que é um tema dos poderes do Neo, que vão sendo revelados aos poucos durante o filme, ele mesmo vai descobrindo. A gente ouviu aqui esse tema e é um tema assim que ele vai desenvolver mais, como o Maurício falou, nas sequências, e tem um tema também que ele usa, um motivo, na verdade, acho que não é tema, é motivo que é a melhor frase, o melhor termo para esses temas iniciais do primeiro, para os sentinelas, que é um ostinato muito intrincado, que é muito diferente dos ostinatos que a gente está ouvindo hoje para tema de TV, que a gente sempre reclama. Isso é um ostinato de verdade, e você já ouve, você lembra de cara daqueles polvos bizarros, horrorosos sentinelas. Tem muito de filme de terror mesmo, de trilha para filme de terror, porque é uma situação de filme de terror. E uma situação de filme de terror em que ele faz um contraponto a essa máquina dissonante que ele solta na trilha, esses vários temas atonais, é justamente quando o Neo,
o Anderson é desplugado, é o Power Plant. Esse Neo sendo descuidado e ele tá ali vomitando gel para cabelo ali na célula dele. Ele vê que ele é parte daquela daquela plantação de gente ali. Ele olha para cima, olha para baixo, e você tem um coral imponente e ao mesmo tempo assustador. Toda a orquestra de 90 músicos que o Don Davis tinha na época, usada com um crescendo harmônico aqui. Não, e depois, quando ele é resgatado pelo pessoal da resistência, e aí sim eles vão tirando as porcas e parafusos de dentro dele, o que nós ouvimos é justamente um solo de soprano de um garoto bem triste, quase, agora é uma voz. É o Neo solitário ali, mas sendo desplugado, a individualidade dele voltando. Toque de humanidade, né, que a gente tem nesse momento. Depois do que você falou, aquela chuva de música pesada. E é também um tanto religioso, né, porque o Neo é o Jesus Cristo. E quando a gente chegar no final do filme, aquela faixa que ele descobre os poderes plenamente, enxerga os poderes, né? É basicamente propaganda da paixão de Cristo lá na Nova Jerusalém. Nossa, que cena maravilhosa, cara. E assim, eu lembro que no cinema as pessoas batiam pau. É muito louco essa cena. É muito louco. Eu adoro. E a música contribui muito pra isso. É. Mas, eu gosto muito do motivo que o Davis fez pra briga. Que o melhor uso pra esse motivo é quando o agente Smith, né, que é o Hugo Even, ele ainda é um agente da Matrix, ele ainda não era um programa exilado. Ele briga com o Neo no metrô, e começa meio Velho Oeste a cena, os dois se encarando, meio western. Daí o pau come. Daí o Don Davis ajuda a segurar a cena com a trilha.
assim, só pra, assim, encerrando o primeiro Matrix, ele começa a usar um motivo do que seria um tema da Trinity, né? Que seria um tema de amor. E esse tema vai ser desenvolvido mais pra frente nas sequências, né? Então você vê que é uma sementinha que ele plantou. Mas também tem músicas diegéticas na trilha, né, Maurício? Assim, mesmo com todo esse trabalho extremamente sofisticado do Don Davis na trilha, por incrível que pareça, o filme na época foi mais lembrado pelas outras composições feitas ou especialmente para o filme, ou adaptadas, ou simplesmente reaproveitadas para o filme, ou seja, a compilação de canções. Então, nós Rage Against the Machine e principalmente Clubbed to Death, do Rob Dougan, que foi usado na cena em que o Morpheus está ensinando o Neo a navegar a Matrix e tem a famosa mulher de vermelho passando na multidão. Marcou a época e acho que teve um balanço bom de músicas já prévias e a trilha do Don Davis. O filme ganhou 4 Oscars. É aqueles filmes, Maurício, que eu acho que se a trilha tivesse sido indicado, ganhava, viu? Tipo, na época ganhou o Violino Vermelho, é uma trilha que, sei lá, se tivesse um filme forte, acho que ganhava. Assim, com certeza. Porque Matrix levou, viu? Tudo que foi indicado levou, mas... Essa trilha mudou o patamar da carreira do Don Davis. Ele fazia coisas como, por exemplo, na época, a sequência do Soldado Universal, a sequência de Turbulência, filmes tipo do Peter Benchley, A Besta do Mar, coisas assim. Filmes que iam direto para vídeo, para VHS, DVD. A moral do cara foi tal que o John Williams em pessoa recomendou ele para fazer a trilha do Jurassic Park 3. E ele se saiu bem. Então ele estava entrando em outro patamar como compositor. Mas claro, as Wachowski estavam trabalhando com um sucesso imenso que foi o Matrix, né? Em outros roteiros, porque é um universo que se presta a isso, né? Muitas histórias. E eles criaram um projeto imenso para fazer 2 filmes, um jogo de videogame e uma série de animação, que é o Animatrix. E o Don Davis estava envolvido. Primeiro a gente vai falar do filme de 2003, o Matrix Reloaded. Na verdade, foram 2 filmes de 2003, né, lançados simplesmente no mesmo ano, mas com um intervalo, não me lembro se foram 6 meses ou um pouco mais. Né? 6 meses, ruim, não é bom, né? Tinha que ter dado mais tempo, né? Com certeza, porque cada um dos filmes, ele tem a sua identidade. Não são o primeiro, mas ele tem a sua identidade. E o Don Davis gravou tudo junto, né, numa enorme sessão em agosto de 2003, com uma mega orquestra e coro. É uma trilha que foi muito maior mesmo. E o filme, Maurício, o Matrix Reloaded, eu sou do time que gosta do filme. Eu gosto muito quando no caso as criadoras, né, de um conceito assim tão meio, eu não gosto, não vou falar canônico, mas uma coisa tão dogmática quanto a Matrix.
Elas criaram coisas diferentes, então a gente descobriu que o Oráculo na verdade é um programa, a gente descobriu que tem o Arquiteto, que a Matriz já é a sexta que tá rolando, que teve vários escolhidos. Eles colocaram aquele personagem do Merovingian, que é um programa. Eu acho que é um filme que tem coisas muito interessantes que eles jogam. E é o que o pessoal esperava, um Matrix 2 que seria um remake, né? E é um filme muito diferente do primeiro, é outra vibe, outra pegada, eu acho bom. Agora, o Don Davis, assim como você está dizendo que os filmes foram mudando em estrutura, mudando no foco, a trilha do Don Davis aqui, ela vai num caminho já mais harmônico, menos atonal. E a gente vai ver essa transformação completa no terceiro. Mas aqui já há uma fusão, inclusive melhor, entre a trilha dele e a parte eletrônica dos outros compositores. Eu assino embaixo, cara. E o que eu acho bom é que eles chamaram, os caras fizeram tanto sucesso, né, no filme anterior, que eles chamaram eles para colaborar na trilha, fazer faixas originais. Então, por exemplo, o Rob Dugan, que você falou, né, do Club to Death, que é a cena da mulher de vermelho lá, ele fez uma faixa sozinho que chama Chateau. Gustavo, mas essa faixa que é para a cena da briga do Neo no castelo do Merovingian, aquela briga espetacular com escadas que lembram escadas dos filmes da Warner de brigas de espadas com as aventuras de Robin Hood, ela tinha uma composição original do Don Davis chamada Chateau Swashbuckling. É muito melhor, né? Ela foi rejeitada injustamente, né? E ela tinha tudo a ver com a cena, porque ela também pegava com a cena inspiração das trilhas do Steiner e do Eric Wolfgang Korngold para filmes do Errol Flynn. E o Robin Hood, ela lembra as aventuras de Robin Hood? Lembra, sim. É fantástica. E eu acho que ficava muito melhor. Não foi usada. O Don Davis, ele é a cola do Matrix, não adianta. Queira ou não, ele é o nome principal da música da franquia, né? Não tem por que não usá-lo. Com certeza. Na verdade, esse Chateau, ele é uma extensão do Club to Death, do primeiro filme, que eu acho que alguém disse a ele, olha, faz isso maior, filho, faz isso maior. Mas ele também, o Don Davis, como eu disse, ele trabalhou com outros músicos no projeto, como foi o caso do Ben Watkins, do grupo Juno Reactor, que fez faixas para o primeiro filme, e aqui houve uma integração maior da experiência orquestral. A quatro mãos mesmo, né? Exato, Então você tem uma fusão mais harmônica da experiência orquestral do Don Davis com o acento mais pop do Watkins em Burly Brown.
Essa faixa que eles colaboraram juntos é muito boa, né? Da briga que o Agente Smith agora ele vira um programa exilado, né? Ele acaba virando um vírus, né? Absorvendo programa, absorvendo pessoas, pílula azul, tudo ele absorve. E é muito boa, mas ó, a minha faixa favorita do filme e talvez da franquia é uma faixa que o Junior Actor, né? Que é o Ben Watkins, fez com o Don Davis, que é o Mona Lisa Drive. Nossa, uma sequência, assim, primorosamente musicada. São 10 minutos de trilha numa sequência longa que é assim, eles fizeram juntos à perfeição, viu? Eu acho maravilhosa a faixa, eu gosto da sequência também, a sequência é muito louca, ela resiste bem até hoje. Tem aqueles gêmeos, né, que são aqueles caras que são meio fantasmas, que... Isso é legal, né? Os gêmeos albinos. Albinos que viram fantasmas. Tem uns caras que morrem na cena do chateau que eles dão a entender que eram lobisomens, vampiros. Eu acho que é algo que não foi muito explorado, que poderia ter sido explorado em, sei lá, talvez no jogo, no game tenha, que o game eu não joguei, mas no Animatrix não tem isso. Mas enfim, né, saiu o Matrix Reloaded, o Don Davis, como o Maurício falou, seguiu uma linha menos dissonante, menos atonal, já uma linha mais romântica, né? E isso culminaria no filme também de 2003, Matrix Revolutions. Aqui você já está ouvindo a versão do Davis para o tema inicial, a sua terceira versão para o tema inicial, e para mim a melhor de todas, a mais majestosa, talvez porque ele coloque a orquestra toda aqui, e uma coisa meio John Barry fazendo Gun Barrel várias vezes, né? E não é o primeiro que é o melhor, mas ficou muito boa. Você tirou as palavras da minha boca, eu tinha até notado que eu queria falar isso. As aberturas de Matrix, elas são muito similares, é quase um Gun Barrel mesmo do Matrix, né? Que é aquela abertura. Sempre tem o logo da Warner, em verde, da Village Roadshow, aqueles caracteres lá que descem de várias regiões diferentes do mundo e tal. E a música do Davis acompanha. E depois a gente vai falar do Gun Barrel. A gente chama de Gun Barrel, né? Mas da abertura do Matrix Resurrections. Sim, mas, não, lá. Vamos continuar. Lá. Essa é a trilha mais, digamos assim, orquestral das três. Embora esse motivo
enganadoramente simples, o tema da Matrix, ele apareça, ele é tão simples, Gustavo, que ele é facilmente costurado em momentos-chave do filme, seja numa luta em que a Trinity faz um daqueles golpes, assinatura dela, ou quando nós temos o início de uma luta mortal entre o agente Smith e o Neo. E esse é um filme que tem vários momentos épicos, várias lutas, então pede por orquestra completa aqui, né? E o Don Davis, ele não decepciona. Mas você vai ter ainda aqui alguns momentos de parceria do Ben Watkins com o Don Davis, mas você vê que agora é o estilo do Davis que ele assume, digamos, a dianteira, a liderança. E você tem, por exemplo, do Trainman Comet. Mas a minha favorita, Gustavo, dessa parceria é quando eles invadem o clube, o Seraph, o Morpheus e a Trinity, e rola aquela luta de armas que é Tetsujin. Tem um uso, tem um uso aqui de tambores Seraph Kodo que é espetacular. E Maurício, aqui, como você me falou, eu também concordo. É menos Johnny Rector e mais Don Davis, né? É uma trilha de 110 minutos, com o Davis regendo uma orquestra de 99 músicos e um coro de 80 membros. Então é muita gente. E eu acho que o clímax disso é na luta final, como você já falou, do Neo com o agente Smith, que é, aliás, é uma cena, assim, a construção dessa cena, né, com eles lutando, subindo prédios com o agente Smith, multiplicados, milhares, impossivelmente. E ele fez um coral, que era o que fazia meio na época, talvez. É uma coisa meio Ameaça Fantasma, né? O que eu ia falar, Ameaça Fantasma, ssó que bem original, né? Ele chamou de Neil Damerung. Götterdämmerung, o crepúsculo dos deuses, aqui é o crepúsculo do Neo, e é um negócio assim tão messiânico, tão apoteótico, que a letra foi traduzida e cantada em sânscrito. São palavras que o Davis pediu para as Wachowski escolherem e tal, e elas escolheram. Mas olha, a gente vai falar dessa faixa Trinity Definitely, que é, assim, é o tema romântico que finalmente se conclui, né? Quando os dois praticamente se sacrificam, né? Não, eles se sacrificam. Assim,
É o final assim estava escrito do filme, né? E esse tema ele vem dando sugestões, tocando pequenas assim algumas notas. Ele vai desenvolvendo desde o primeiro filme, né? E aqui a gente tem ele todo desenvolvido, e é triste, é bonito, é trágico. É trágico, é um tema de romance trágico. Pronto. Não, super apropriado e muito bonito. Olha, depois desse final, a gente tem uma faixa boa demais também, que é o Spirit of the Universe, que a gente tem o Oráculo no parque, com a Sete, que é um programa que vai ter importância no próximo Matrix e tal. E as diretoras pediram para o Don Davis não incluir aquele motivo de acordes duplos que a gente falou bastante, que é a assinatura brilhante do Matrix, porque não queria dar uma ideia de que o Neo voltaria e sabe nada inocente, né? Sabe de nada inocente. Mas antes de acabar, Maurício, de falar do Matrix Revolutions, eu queria falar que tem uma faixa que destoa dessa trilha. Que é uma faixa que é mais ou menos como um Agente Smith, assim, sabe? Um vírus crescendo, tem algo fora do lugar. É uma faixa que chama In My Head. Essa faixa que a gente está ouvindo, ela foi composta pelo grupo Palo 3, que é composta pelo diretor e compositor alemão Tom Tykwer, pelo músico australiano Johnny Klimek e pelo compositor também alemão Reinhold Heil. E mais sobre eles em breve. Mas, Maurício, terminando aqui só sobre o Don Davis e Matrix, acabando, ele decidiu se dedicar a um projeto que para ele era muito importante, era o projeto do coração dele. Ele queria escrever uma ópera chamada Rio de Sangue. A gente está ouvindo um trechinho aqui, é uma ópera que ele conseguiu terminar no final dos anos 2000, sobre um país sul-americano fictício, com reviravoltas políticas. Era o que o cara queria fazer quando teve a bala para fazer. E com isso, ele acabou não fazendo muitas trilhas nessa época. Por exemplo, as Wachowski, elas não dirigiram, mas em 2005... elas escreveram e produziram para o diretor que costuma trabalhar com segunda unidade com elas, o James McTighe, o filme V de Vingança.
A gente tá ouvindo um trechinho da trilha que é muito boa. Aliás, o filme é muito bom também. Eu acho excelente. Uma das melhores adaptações do Alan Moore. Pra quem não viu, veja, que é muito bom. E a trilha é do Dario Marianelli, que fez um ótimo trabalho, mas o Davis não estava disponível, porque ele estava fazendo o Rio de Sangue. Depois, em 2008, as Wachowski fizeram um filme que eu acho incrível, que é a adaptação do Speed Racer. Tá ouvindo aqui, quem fez a trilha foi o Michael Giacchino. Ainda alguns anos depois dos Incríveis, fez uma adaptação afetuosa, divertidíssima do tema original do desenho dos anos 60. Mas o Davis iria fazer a trilha do Speed Racer. Ele já estava livre da ópera, só que ele teve uma espécie de desentendimento com as Wachowski nessa fase. E daí acabou não tendo mais muitas chances a parceria. Acabou. O relacionamento acabou. E Maurício, ele assim, desse tempo pra cá, ele fez a trilha de apenas 4 filmes. Ele quer trabalhar como compositor, ele tá disponível, tanto que ele tá trabalhando como orquestrador agora, principalmente. Ele fez, por exemplo, as trilhas últimas do Randy Newman, o História de um Casamento, o Toy Story 4. Ele está trabalhando como orquestrador, mas as ofertas, os convites não estão chegando para ele. Ele fez, por exemplo, em 2017, uma trilha para um filme que chama Tokyo Guru, japonês, claro, dirigido pelo Kentaro Hashigawa. Eu não cheguei a ver, mas eu ouvi a trilha. E olha, que trilha, viu? Agora eu não sei se... Acho que é um filme baseado num anime, Maurício. Acho que é um filme carne e osso, mas seja o que for, a trilha é maravilhosa. Imagina o Don Davis fazendo, por exemplo, trilha de séries como essas que a gente tá tendo tanto de ficção agora, Invasão que tem na Apple, fica essas trilhas nada a ver, esses ostinatos meia boca. Imagina esse cara, por esse mais barato e melhor do que tanta gente, meu. Mas enfim, né, enquanto a gente aguarda mais oportunidades pro Don Davis, as Wachowski continuaram a carreira delas e em 2012 fizeram o filme A Viagem, muito bem traduzido, do original Cloud Atlas. Estrelado por Antônio Fagundes e Cristiane Torloni. Com o mascarado Adonai fazendo vários personagens. Tem mais ou menos isso que é o filme, mas é um filme muito longo. O filme é baseado no romance de ficção científica do ótimo, se você não leu nada dele, leia do David Mitchell, e a Cloud Atlas fez um sucesso danado, e a gente vai voltar a falar do David Mitchell. Hoje em dia você vai ver que as Wachowski, elas têm o seu grupinho fechado com que elas trabalham, acabam voltando a eles repetidamente. Mas era um filme ambiciosíssimo que se passava em várias épocas. E as Wachowski pediram a trilha o co-diretor.
ao um dos diretores. Né? Exatamente, foi um filme dirigido ao Tom Tykwer. E o Tom Tykwer que começou a fazer filmes em 93 e ele é um caso raríssimo. Gustavo, você lembra de algum outro diretor-compositor? A gente tem montador-compositor, deve ter até dublê-compositor, mas diretor-compositor, Gustavo? Porra, John Carpenter. John Carpenter, Maurício. Que absurdo, Maurício. Para minha defesa, o John Carpenter está meio aposentado como diretor. Ok. Sim, tudo bem. Mas não, o que tem, mas enfim, né? São poucos, é um clube raro, E ele musicou os filmes dele, inclusive, desde o começo. Em 98, quando ele estourou no cenário internacional com Corra, Lola, Corra. Sucessão esse filme, hein? Lembra que foi bombou com Lola Corra? Exato. Tipo, circuitinho indie na época adorou esse filme. Não, e a trilha techno, né? Johnny Klimek e Reinhold Heil já estavam com ele. Já estavam com ele e mesmo depois ele acabou fazendo um filme para o que era, na verdade, uma nova trilogia do Krzysztof Kieslowski, da Liberdade Azul, a Fraternidade, a Igualdade é Branca, a Fraternidade é Vermelha. Era um filme que seria Céu, Purgatório, Paraíso, Purgatório e Inferno. E o Paraíso, ele acabou dirigindo e era e ele também, muito da música era baseado no Furalina, do Arvo Pärt, mas ele também compôs, principalmente para piano, sozinho. Não, só queria falar desse filme, Maurício, que ele teve a honra de dirigir esse roteiro do Kieslowski. E olha, ele mandou hiper, uber, mega mal quando ele não chamou o Zbigniew Preisner, que é o cara, é o Kieslowski versão musical, assim. Como que ele não chama esse cara para fazer a trilha? E a trilha é tão importante, a música é tão importante nos filmes do Kieslowski. Daí nessa época eu já peguei birra do Tom Tykwer. De fato, Gustavo, é inconcebível, é uma ofensa não ter chamado o Preisner. Eu achei, assim, ofensivo mesmo, né? Em 2012, daí a gente estava falando, né? O Tom Tykwer dirigiu com as Wachowski o Cloud Atlas e também, junto com o Johnny Klimek e o Reinhold Heil, fez a trilha. É uma trilha boa e que mostra que o Tykwer tem cacife para fazer uma trilha orquestral grande. Assim, quando anunciaram o nome dele, do Johnny Klimek, para fazer a trilha do Matrix Resurrections, assim, uma das coisas a favor dele, para mim, no currículo dele, era essa trilha. Bem, mas enfim, eles continuaram trabalhando com as Wachowski no seriado que fez, virou cult. A gente não pode dizer que foi um sucesso, mas virou cult, que foi o Sense8.
Foi um trabalho assim, uma trilha assim, não acho que é muito marcante, tudo, mas as Wachowski, elas escolheram muito bem o compositor pro filme de 2015 também, O Destino de Júpiter. Está ouvindo aqui, elas voltaram ao Michael Giacchino, que elas trabalharam junto com ele no Speed Racer, e aqui ele fez, antes de mesmo de compor a trilha, escreveu algumas suítes, e o que a gente está ouvindo aqui, que é o tema da família Abrasax, que são os vilões do filme, é muito memorável. Eu acho que é uma das melhores trilhas do Michael Giacchino para um filme que também não foi bem de bilheteria. Enquanto isso, em 2017, o Tickwer e o Johnny Klimek fizeram uma trilha para uma série dirigida e concebida pelo Tickwer, baseada numa série de livros no ar que se passa na República de Weimar, na Berlim de 1920, que se chama Babylon Berlin. Você está ouvindo aqui o tema principal, que ele é sobre uma abertura que presta homenagem à iconografia dos filmes da UFA, dos filmes alemães expressionistas da década de 20 e 30, e isso também, essa trilha, eu já elogiei a trilha dessa, que é uma série que muito pouca gente conhece, está na Globoplay, assistam, é muito boa, e a música é muito boa. E esse tema atonal também me fez pensar, ok, o Tickwer e o Klimek, eles sabem fazer harmonia, eles sabem fazer tema dissonante, eu acho que é uma escolha interessante para Matrix Resurrections. Assim como o Tim Burton era uma ótima escolha para dirigir Alice no País das Maravilhas, tem coisas que parecem que vão dar muito certo, né? Na verdade, eu vou dizer que eu sou viúva do Don Davis, Maurício. Assim que eu soube que não seria ele, eu fiquei me perguntando, mas por quê? Como assim? O John Barry da saga Matrix tá aí, tá querendo trabalhar, tá inteiraço. E não chamaram ele para fazer a trilha. É um fato tão importante, um elemento tão importante de Matrix. Mas enfim, vamos começar a dissecar um pouco essa trilha. Nós ouvimos aqui o, entre aspas, Gun Barrel, que são os logos. E olha, o filme tem a abertura, tem tudo lá, mas eles não seguram, Maurício. Tão fraquinho. É uma repetição do arranjo do Matrix Revolutions, mas feita de uma forma cansada, assim. Parece que os compositores não tomaram a Nemocol.
ou então a trilha foi feita pelo pessoal administrativo da Universidade Federal da Bahia. Você vai perguntar alguma coisa, diz assim, por favor, você pode fazer uma trilha pra gente? Suspiro profundo, aí eles fazem a trilha na maior má vontade. Foi esse Gambaro cansado. É mais ou menos isso. Nossa, total. Eu já fiquei falando, não é possível. Eu acho que, aliás, eu vou falar um pouco do que eu achei do filme. Maurício, eu adorei Matrix Resurrections. Eu acabei achando que é o meu preferido depois do original. Eu gostei de tudo. Gostei do modal no começo, gostei de como eles vão rearranjando, né, os personagens antigos, novos, como eles criaram uma história. Como eles, eu estou dizendo porque tem o escritor do Cloud Atlas também, né? Tem o roteirista do Sense8 e a Lana Wachowski. Não, você tem aqui, além da Lana, sem a Lily, agora é só a Lana, né? Você tem dois escritores de literatura que inclui fantasia, ficção científica e uma mixagem de gêneros nível Margaret Atwood, que são David Mitchell e o Alexander Hammond. Então é gente peso pesado. E não decepcionam. O filme é um filme que se presta a revisões e não é aquele filme que você, pelo menos na minha opinião, né? Não é aquele filme que você tem que rever para entender. Não, é um filme que você tem vontade de rever para embarcar mais. E a história do filme, ela funciona não só como uma continuação que pega elementos dos 3 filmes anteriores e remixa esses elementos, ou parte desses elementos, para fazer uma coisa nova, mas também a narrativa funciona como um comentário à recepção do filme, ou seja, uma metanarrativa sobre como o mundo exterior recebeu o filme e toda aquela história, a mitologia da pílula vermelha foi cooptada pelo pessoal da extrema-direita e que é melhor exemplificada pelo tweet mais famoso de 2020, quando Elon Musk disse que tinha tomado a pílula vermelha, aí daqui a pouco a Ivanka Trump disse: eu também tomei. E aí uma das Wachowski responde aos dois: vão à merda, vão tomar no cu, alguma coisa assim. E foi assim, esse é o espírito de Matrix Resurrections. O filme é muito bem sucedido. Eu só sinto que não deu pro Hugo Weaving voltar como o Agente Smith. Apesar de eu ser grande fã do Jonathan Groff, ele é ótimo ator, foi bem escalado, acabou funcionando tudo, mas eu acho que se voltasse o Hugo Weaving como era o plano, seria legal. Ele só não voltou, Maurício, porque ele tem uma carreira de teatro, né, importante. Ele está fazendo uma peça do Tony Kushner, que ele já estava ensaiando e ele não teve tempo. Mas enfim, a gente... E o Lawrence Fishburne também, eu realmente... E aí não convidaram, né? Mas é que o Morpheus morreu, né? O filme é passado 60 anos depois, né? A Jada Pinkett Smith fazendo papel maquiada, né? Como senhorinha. A maquiagem brava. Tá ótima. A maquiagem de velho, olha, maquiagem de velho é sempre um negócio para ser esculhambado em filme. E a maquiagem dela tá muito boa. Tá super convincente. Enfim, né? Foi como foi. Mas olha, os nossos compositores, né? O Johnny Klimek e o Tom Tykwer, o Reinhold Heil, né? Que costuma fazer com eles, ele mudou pro Havaí e não tá mais compondo com eles. Agora são só os dois. Saiu correndo. Saiu correndo. Eles introduzem um motivo de ação logo na faixa Two and the Same, que é uma faixa mostrando justamente o novo Morpheus, que no modal que o Neo criou lá é uma mistura de Morpheus com Smith.
Cara, é um motivo de ação que lembra muito Hans Zimmer, mas muito Hans Zimmer mesmo. Lembra inclusive bastante Interestelar. Lembra o tema que o Zimmer fez agora um tema de ação pro 007 novo. Tudo que o Don Davis fugiu de tentar fazer uma trilha que parecesse com outras, né? Eles conseguiram deixar genérico aqui, né? E outra coisa, você não identifica, quer dizer, você não descobre uma identidade sonora a partir, já começando dessa faixa. A faixa vai literalmente para todo lado. É algo assim, tipo, a Lana disse, olha, eu quero uma faixa de ação aqui, e aí ele usa uma coisa diferente a cada momento. A composição começa e termina, e no meio são 3 coisas, ou 4, ou 1000 coisas completamente diferentes, tipo, vou tentar isso, vou tentar aquilo. É um aluno de primeiro ano de composição de música. Sabe o que é que isso me lembrou, Gustavo? Você se lembra do seriado Moonlighting, A Gata e o Rato, e que brincavam muito com todos os elementos de cinema e quebravam a quarta parede o tempo todo. E tinha horas que a Cybill Shepherd dizia, temos que perseguir o vilão, música de ação. Aí entrava uma música genérica de ação. É assim que eu me sentia ouvindo as composições do Tickor e do Klimek aqui. E o que eu acho curioso é que dá a impressão que eles colocaram muito esforço nisso. Você vê que é uma trilha que tem muitos instrumentos, tem muitas ideias, como o Maurício falou, mas é isso, é os caras atirando pra todo lado. Não tem uma unidade mesmo. Tanto que uma das faixas mais marcantes é quando tem uma música de fora, que é a música do Jefferson Airplane, de 67, a White Rabbit. Que é a música do trailer. A gente ouve quando eles estão fazendo... Uma das melhores cenas é quando tem o brainstorm, né, da empresa do Thomas Anderson e do Smith sobre o Matrix 4. E a música é baseada nos livros do Lewis Carroll e tal, então tem tudo a ver. Mas olha, é um dos trechos mais marcantes de trilha no filme. One pill makes you larger and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice. Pra ter uma ideia, Maurício, o tema de amor do Trinity da Neo e do Neo desaparece. Por quê? Né? E é curioso que eles usam várias coisas, vários motivos do Don Davis eles vão costurando ao longo das composições, mas justamente o tema de amor num filme em que o ponto principal é o amor entre a Trinity e o Neo, eles simplesmente descartam, exato. E a gente vai falar daquele tema final quando ele chegar ao final. Não, é triste. Não dá pra entender. E, assim, a gente tá falando do filme, né? O Neo, ele tá aí nessa empresa que ele trabalha com o Smith, ele tá meio adormecido, ele na verdade foi ressuscitado pelas máquinas e tá num super casulo lá, gerando uma mega energia pra Matrix nova. E daí ele é acordado também, né? Uma hora, ele é despertado. E nossa, o tema do mundo de horrores real das máquinas, perto do que o Don Davis fez. Aqui, mais faixas genéricas.
Poderia ser de qualquer filme, né, Maurício? A gente só percebe que não é de qualquer filme porque, de vez em quando, como você falou, eles põem algumas ideias do Don Davis. Então é o que... São os melhores trechos da trilha, na verdade, né? Por exemplo, quando você tem a cena de treinamento com o Morpheus, que se chama o Dojo. É outra que vai para todo lado, ela não tem uma coerência. Você tem uma sugestão de uma identidade quando o Neo e a tripulação da nave que vai resgatar ele entram agora não é Zion, né, no Io, e aí você tem um tema coral diferente, mas genérico. Podia ser de qualquer filme. Aliás, quando eles entram na cidade de Io, que é uma cidade nova, tem uma hora que tem um respiro no filme, né? Que daí a Niobe começa a explicar pra ele como é que funciona a cidade e tal. Eles até vão ver como é que é o cultivo de morangos, tudo. Daí a dupla, assim, lógico, imagino que orientada pela Lana, mas não sei. Eles usam um tema de ação com uma instrumentação meio minimalista e... Eu não sei se foi a intenção deles, mas a ideia que passa é que eles queriam dar movimento pra essa cena, tipo, isso não é interessante, vamos passar rápido, tal. E, na verdade, é um momento interessante do filme, a gente quer saber o que tá acontecendo lá com calma. Eu acho que tem uma discrepância entre trilha e filme aí, não sei. Provavelmente, certamente a Lana também pensou. O que eu fico triste é que, falar em português claro, eu acho que a Lana cagou pra essa trilha. Ela falou, faz aí vocês dois e eu vou ver o resto, porque o resto tudo é muito bom. Fotografia é ótima, não é mais o Bill Pope, mas é o John Toll, né, e o Daniele Marchese. Que imagino que por conta do Covid, né, o John Toll... O John Toll ficou doente e ele teve que substituí-lo, mas ele já trabalhou com as Wachowski em Cloud Atlas. Então é um cara aí conhecido, a fotografia é ótima, a montagem é boa, a direção de tudo é bom. A trilha aqui fica devendo. Uma faixa que eu acho que, assim... assim, mal ou menos, mas é a melhor faixa do filme, na minha opinião. É a faixa que tem a briga do Neo com o Smith depois que aparece o Merovingian, a Factory Fight. Eu acho legal essa faixa, Maurício. É a faixa que você tem uma identidade sonora mais marcante. Assim, bem, isso é uma coisa do Ticor e do Klimek. Uma espécie de ostinato, mas um ostinato eletrônico que tem quase no final, que é muito, muito bom. Que ele vem, de certa forma, inspirado no motivo das máquinas,
aquele motivo que vai ficando cada vez mais rápido que o Don Davis usava na trilogia original. Mas é a composição assim mais fechada, do início ao fim. Ela tem uma coerência, ela é uma composição, não é uma colagem de diferentes sons. Eu também concordo. Foi das que eu achei mais interessantes. A gente tem muitas faixas mesmo depois. Uma cena que eu acho muito boa, que eu imagino que o Don Davis faria, que é uma das melhores ideias do filme, né? Dos agentes, não são mais agentes, eles são bots, né? Então você falou da Lana Wachowski no Twitter, né? Que é uma coisa que a gente tem no Twitter, né? Até os caras falam, puta, eu odeio bots. E tem os bots lá, quando tem o analista, que é o novo regente aí da Matrix. Interpretado pelo Neil Patrick Harris, e que tem os melhores diálogos do filme. É super bem escalado, aliás. O elenco é muito bom. E tem um enxame que os caras se jogam como bombas, explodem. É uma cena muito louca. Esse era o momento para você ter uma música de filme de terror no nível do Unable to Speak, do primeiro. Mas você tem uma coisa genérica com... uma coisa que eles abusam muito é da ferroada de violino. Tem vários temas que terminam com aquela ferroada de violino de filmes de terror. De filme de terror, não, já de série de TV de terror, de tão usado já, não tem nada. Final do Lost, todo episódio de Lost acabava com aquilo, né, do Michael Giacchino. Mas a cereja do bolo é quando nós temos agora a Trinity empoderada, vão encontrar lá o analista, e aí toca um novo tema de Neo e Trinity. Pergunto, que tema? São 3 notas assim, tipo... Bem, aquilo ali é uma coisa moderna com U, na década de 90, assim, de antes do primeiro Matrix, e que provavelmente deve tocar hoje em dia numa balada gay em Boipeba, no final do ano. Cara, é complicado mesmo terminar assim. E assim, acho que já acho que é melhor, quanto menos falar dessa trilha, melhor, né? Olha, é engraçado porque no nosso último programa do ano passado nós falamos de uma trilha muito boa de um filme horrível. E agora a gente está fazendo o inverso. A gente está falando de uma trilha meia boca de um filme ótimo. A trilha não é ruim, a trilha é isso, é meia boca. E o Matrix nunca foi meia boca, em nada, né? Aqui o cara conseguiu fazer, os caras conseguiram fazer uma trilha meia boca, meu. Que saudade do Don Davis, Maurício. E Maurício Selman, qual a sua nota pra trilha no filme? Olha, você não perguntou, mas eu vou dizer logo a trilha do filme e da trilha no álbum. Mas antes eu vou contar uma historinha. Quer dizer, a historinha já foi contada. O diretor de fotografia aqui não foi o Pope, que fez a maravilhosa linguagem visual dos 3 primeiros filmes, foi o John Toll, que também já trabalhou antes com a Wachowski,
e ele ficou doente, e aí o Daniele Massaccesi assumiu no lugar dele, e ele estava nervoso, porque era um primeiro grande trabalho dele como diretor de fotografia, e ele perguntou a Lana, olha, você não quer um filtro assim mais verde de ouro, não sei o quê? Não, eu quero que você faça um negócio com câmera na mão, não é muito elaborado como nos outros filmes, e porque esse é um filme diferente. Então, não se preocupe, eu quero uma linguagem visual diferente. E isso também você pode ver na coreografia de lutas. Não é o mesmo coreógrafo de lutas, e uma das coisas realmente que, se você não entrar no clima, você pode reclamar, é que as lutas não são tão bonitas e elaboradas como nos três filmes anteriores da trilogia. Porque o que esse filme ele não deveria ser chamado de Matrix Resurrections, ele deveria ser chamado de Matrix Remixed, porque a Lana pega elementos dos anteriores e a gente tem um filme que se passa 60 anos depois. É um filme em que todas as esperanças e as mensagens e os símbolos do filme foram cooptados, de certa forma, pelas máquinas. É um filme em que todos começam cansados, a começar do próprio Neo, do próprio Mr. Anderson. Então, todo o filme ele é sobre essa acomodação, da comodificação da esperança, da assimilação da esperança pelo status quo. Então, eu acho que a trilha também vai nesse caminho. A trilha, ela é propositadamente genérica, ela é uma trilha cansada, para um filme que o espírito dos personagens também é assim. Então, eu não achei que a trilha no filme ela tenha ficado ou fora de lugar, que o spotting tenha sido ruim, ou que ela tenha ficado irritante. Eu achei, sim, como eu não vou dizer nada do que eu disse agora. É uma trilha genérica, é uma trilha chulé, e é uma trilha que é o espírito de remixagem do filme. Então eu achei que foi muito interessante. Ela tem a ver com a ideia, com a visão da Lana para esse filme. E a música no filme, atenção Gustavo, vou dar um 4. Agora, a música no álbum. Bem, quem tem o álbum do primeiro filme, se tem o primeiro álbum do primeiro filme, vai lembrar que foram lançados só 30 minutos de música pela Varese Saraband. Enquanto o Don Davis ele compôs muito mais, muita coisa ficou de fora do álbum original do filme, por questões de direitos autorais, de problema de dinheiro, etc. Depois a música do filme original foi relançada em outros álbuns, 10 anos depois até, completos esses álbuns. Bem, essa trilha agora, ela está completa, ela está mais do que completa. É uma daquelas trilhas, Gustavo, tipo como lançavam, por exemplo, do Dr. Zhivago, que tinha a trilha, aí depois tinha para tocar na rádio o tema versão rumba, tema versão cha-cha-cha, tema versão rock, etc. A trilha do Matrix Resurrections no álbum tem várias remixagens das músicas genéricas do Tom Tykwer e do Johnny Klimek para ver se dá um anemocol. Mas o negócio não rende. Então, a trilha, para você ouvir fora do filme, no álbum, ela está completa, você ouve todos os defeitos, que é o fato dela ser genérica. Então, como uma experiência de álbum, ela é pior do que ouvir lo-fi. Pronto, a trilha no filme é como se fosse uma versão lo-fi do Don Davis, música comodificada. Mas você ouvir isso fora do filme, nossa, que experiência chata, ainda mais completa e com as remixagens. Então, a minha nota é 1,5.
Tá certo, Maurício. E olha, eu vou usar essa sua explicação pra trilha cansada. Eu vou usar quando eu formar numa prova, eu vou falar isso. Queria fazer uma desconstrução, aí uma versão mais cansada. Olha, não sei se você é advogado deles, mas olha, você devia ser advogado do Tom Tykwer e do Johnny Klimak, que eles, pra mim é o pano da década, mas agora eu vou dar minha nota. Pro filme, eu achei uma trilha meia boca, cansada no mau sentido, tinha tanta coisa pra eles tentarem fazer, pra tentar deixar esses temas mais, digamos, se a ideia era essa, nem sei se era, eu acho que não, mas se fosse tentar deixar algo mais gasto, mais único, olha, eu acho que era funcional no máximo. Eu vou dar 2,5 no filme. E nossa, no álbum, cara, eu vou daí concordar com você, vou dar 1,5, porque ouvir tudo uma vez foi penoso, agora ouvir os remixes foi, olha, é como uma nova variante pra mim que apareceu. E com isso, Matrix Resurrections ficou com 2,4, Maurício. Foi a nossa... ganhou de Godzilla vs Kong, que ficou com 2,3, e ganhou de Tempo, do Trevor Gureckis, que ficou com 1,9. Então, tivemos trilhas mais mal avaliadas, mas está lá embaixo, viu? Ok. Bem, mas eu sei que tem uma pessoa que vai me defender. Herbert, they don't care about us. O Herbert é fã, o Herbert do 3 é Demais é fã do Don Davis, né? Então acho que a fúria dele será maligna. Maligna, né? Não sei, o Herbert é imprevisível. E olha, Maurício, a gente falando em Herbert, né? Temos nossos ouvintes queridos e a gente vai voltar a fazer nossas interações com nossos ouvintes. E o Transamazônico, por exemplo, ele quis saber se a gente vai falar dos indicados ao Oscar, que saiu a lista curta. Então a gente vai falar rapidamente dos primeiros 5 indicados. Nos próximos 2 programas a gente vai falar dessa lista curta dos outros indicados. Então, peraí. Então, se a gente vai falar de pré-indicados ao Oscar, tem que soltar o prefixo do nosso programa do Oscar. Tá aí Jerry Goldsmith, o próprio tema do Oscar, composto por Jerry Goldsmith. E qual é a primeira trilha, Maurício? Primeira trilha, Being the Ricardos, que se chamou em português, como foi? Sendo os Ricardos? Descobrindo os Ricardos? Eu não me lembro. Mas é o melhor filme do Aaron Sorkin em anos, roteiro afiado sobre uma semana na vida de Lucille Ball e Desi Arnaz, trilha do Daniel Pemberton, que não é dos melhores trabalhos do Pemberton. Gustavo, ela lembra tantas outras trilhas, não tem nada de especial, mesmo em relação ao drama, não sei por que tá aí. Mas enfim, é um trabalho menor do Pemberton. Próxima. Uma agora que eu vou falar é uma que eu achei uma boa surpresa, fiquei feliz com a inclusão. É a trilha do Candyman. O compositor é o Robert Ike Aubrey Lowe.
Cara, olha, que boa surpresa, porque é uma trilha muito diferente, muito marcante no filme. O filme é uma boa surpresa também, eu gostei bastante dessa continuação do Candyman. É uma continuação mesmo, ele não renega o filme original, que é uma coisa que a gente vê bastante, né, desses reboots. Não, a diretora gosta muito do original, tem uma afeição, a Nia da Costa. E assim, a inclusão dela com essa trilha eletrônica diferente mostra um bom olhar aí do grupo de compositores. Eu quero muito ouvir mais desse compositor, o Robert Ike Aubrey Lowe. E, de certa forma, ela segue o espírito do Philip Glass, né? Sim. Tem até trechos da trilha do Philip Glass original, o tema da caixa de música. Eu gostaria, não, duvido que entre, mas eu gostaria que ficasse entre as 5 indicadas, mas duvido. Bem, e qual a próxima, Maurício? Bem, a próxima é um filme que está causando sensação nas redes, sucessão da Netflix no final desse ano, e que é um filme meia boca com uma trilha excelente. Não olhe para cima, no apagar das luzes de 2021, o Nicolas Britell solta uma trilha que realmente é uma das melhores do ano, alternando humor com drama, com delicadeza. É uma trilha que ela conhece o filme melhor que o diretor, que faz um filme com um alvo fácil, a comédia é difícil, mas ele faz um filme que tenta muito ser engraçado, que tem uns diálogos sem graça horrorosos, mas o Britell não decepciona. Essa trilha é melhor, superior que a de Cruella. Ela é nível Underground Railroad. O Nicolas Britell não decepciona nunca, né? Um cara bem irregular, né? Eu gostei da trilha e eu achei o filme até legal, viu? Não gostei tanto assim, mas também não achei irritante. Mas muita gente ficou irritada com o filme. Olha, um filme que tem uma frase falada por um general no início do filme. A gente chama ele de Ted porque ele não é um Teddy Bear. Essa é uma trilha que a pessoa não tem que ser nem elogiada nem criticada. Uma frase dessas, quem escreve tem que ser preso. Tem piadas que funcionam, piadas que não funcionam, mas eu gostei de ver o Carluxo representado lá pelo Dona Rio. O filme funciona como uma malhação de Judas. Olha lá o Bolsonaro, olha lá o Átila, etc. Olha o Trump, né? Mas enfim, eu acho que talvez entre, hein? Eu não sei se o filme vai estar com esse prestígio todo. Olha, aquele tema de trompete ficou na minha cabeça assim, dias depois do filme. É muito bom. E a nossa próxima também foi um filme com um hype nas alturas, mas que eu acho que cumpriu, Gustavo. É o Duna, que é a trilha do nosso querido Hans Zimmer. Nós fizemos um episódio só sobre ele. Tempo, inclusive, a gente falou bastante dessa trilha. Eu gostei mais do que o Maurício, eu lembro, mas é uma trilha que eu acho que vai entrar. Eu ainda não ouvi muitas trilhas aqui, eu tenho que ouvir muitas trilhas da lista ainda, mas a princípio eu acho justo entrar, mas quero ouvir mais, né? Quero ouvir outras. Mas assim, caso queira saber o que a gente achou em detalhes dessa trilha, tá lá nosso episódio sobre Duna e os filmes de Denis Villeneuve, todos.
E a última que a gente vai comentar hoje, Maurício? Bem, a última que a gente vai comentar, de certa forma também eu já comentei, eu já disse que é uma das minhas favoritas do ano e eu fiquei extremamente feliz em vê-la aqui de um compositor novo em uma trilha fabulosa, Daniel Hart por The Green Knight. É uma trilha que, como filme, não vai para onde você espera. É a trilha do outro filme medieval, do outro muito bom filme medieval da temporada, e eu fiquei muito feliz com essa edição aqui. Acho que foi... Todo mundo ficou... Eu ainda preciso ver esse filme, eu vi a trilha, ainda não me aquentei sobre eles. Mas, então, dessas aí que a gente comentou, Being the Ricardos, Candyman, Don't Look Up, Duna e o Green Knight, eu acho que as que tem chance maior de entrar é Duna e Don't Look Up, né? Mas seria legal se entrasse Candyman, impossível, duvido, eu ando pelado na rua se entrar Candyman. Ou Green Knight, tomara que, pelo que você fala tanto, eu confio no seu taco, deve ser muito bom. Mesmo depois do 4 que eu dei hoje. Digamos que assim, o seu crédito baixou 1/10, assim, mas você tem ainda bastante crédito. E encerramos então aqui os nossos 5 primeiros acordes mais da lista curta do Oscar no nosso próximo programa. E a gente está encerrando já eu tive assim uma grata surpresa no nosso Instagram, o compositor João Vitor Barroso, que é um compositor de Fortaleza, ele entrou em contato com a gente e através do nosso episódio sobre trilhas brasileiras. A gente está ouvindo já aqui a belíssima faixa O Outro Lado da Ilha, que ele compôs para o filme O Barco, de 2018, do diretor Petrus Cariri, que até ele ganhou um prêmio, né, por essa trilha. Eu achei muito bonita essa faixa, gostei muito de tê-la conhecido, deu para ver que o compositor é extremamente talentoso e, olha só, Maurício, ele e outros compositores, uma playlist na Spotify recomendadíssima, ele e outros trilheiros, chama Trilhas Brasileiras para Cinema. E a gente reclama, né, que tem poucas trilhas nacionais lançadas no Spotify, exatamente. Isso aí é um tesouro. É um tesouro. O João Vitor, as trilhas dele estão no Spotify e de outros compositores, e olha, eu fiquei muito feliz com o contato, é uma honra o João Vitor ter escutado, recomendado, e assim, os compositores brasileiros têm tanta coisa boa e a gente quer ouvir. Muito obrigado, viu, João Vitor, pelo contato, e a gente quer ouvir mais de você, quer ouvir mais sobre suas trilhas, que eu já vi que ele é colaborador direto do Petrus Cariri, acho que é uma dupla aí que está se formando. O nosso querido ouvinte Antônio Neto, ele deu uma sugestão muito legal, porque o nosso último episódio foi sobre trilha de trash.
Pra quem ouviu, a gente pegou uma trilha, né, do Superman 4, que é um filme dos piores, né, desde o Méliès, que é uma coisa que eu costumo falar de alguns filmes, mas realmente é, né? Muito. Tá no top bottom 10 aí da história do cinema. No nosso top bizarro, Top bizarro, total. E teve trilha do John Williams, isso que deixou ela tão única, né, com o Alexander Courage. E a gente pediu, né, para os ouvintes pensarem em compositores bem estabelecidos que encararam trilhas horríveis, para filmes horríveis. A trilha não necessariamente é ruim, né? Então a gente vai falar mal de um morto agora. Tadinho do James Horner. Ele, em 2005, encarou a trilha de um sub-Forrest Gump com o Cuba Gooding Jr., que chama Meu Nome é Rádio, em português. Você já deve ter visto em alguma sessão da tarde perdida da vida. É aquele filme em que o Cuba Gooding Jr. está com uma dentadura de fazer inveja a do Rami Malek em Bohemian Rhapsody. O Cuba Gooding Jr. do Ceará, do Pânico, lembra? Que usava aquela dentadura do Silvio Santos. Hermes e Renato. Também tem ecos de... talvez a peruca do Hermes e Renato. Mas é muito ruim o Meu Nome é Rádio. Não recomendo, mas é esse o espírito, Antônio. O nosso querido professor de cinema, Carlos Quintão, ele deu uma sugestão que é a trilha do John Williams também pro filme Memórias de uma Geisha, do Rob Marshall. Eu gostei, porque é um filme que tem pretensão, né, de ser um filme ganhou Oscars, inclusive, mas que, segundo o Quintão, é uma bomba. Eu nunca vi o filme, Maurício, apesar de gostar da trilha do John Williams. Bem, eu vou dar uma sugestão nessa mesma linha, então, do Quintão, que é uma trilha muito legal para uma bomba, que é o que o Alexander Desplat fez para aquela porcaria chamada O Discurso do Rei. Nossa, aquilo realmente é ruim, mas ruim demais. É o mesmo espírito aí do Memórias da Geisha do Quintão. Excelente lembrança, Maurício. E olha, quem mandou também mensagens muito legais são ouvintes queridos, amigos, como o Lucas Nascimento, o Daniel Della Vega, o pessoal do Cinema na Varanda, sempre muito querido com a gente, a Monique Keller. Olha, muitos ouvintes, e a gente fica muito, muito feliz com o contato. Quem quiser que a gente toque uma trilha no final, é só pedir no Twitter, @papotrilha, ou no Instagram, @papotrilha. Qualquer trilha de qualquer filme, a gente vai atrás. Né, Maurício? E acho que daqui a 15 dias nós vamos voltar no Aranhaverso, seria?
Você já está estragando aí, dando spoiler, mas a gente está nesse início de ano meio que numa série atendendo a pedidos dos ouvintes, né? Então, no nosso próximo programa, a gente vai andar de teia. Exato, vai ser a nossa primeira incursão num episódio só para herói da Marvel, olha só, e vamos começar bem. E é isso, né, Maurício? Então, a gente se vê em 15 dias. Eu sou Gustavo Camargo, tchau. Eu sou Maurício Selman, bem-vindos a 2022, até o próximo programa.